Coronavírus. A irresponsabilidade criminosa do presidente da República, Jair Bolsonaro, coloca em risco a vida de milhões de pessoas. Eu me chamo Nadson, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. Bem, estamos todos apreensivos e preocupados com os próximos rumos que o Brasil vai tomar por conta da pandemia de coronavírus. E, em especial, por conta do comportamento do presidente da República, que é um comportamento criminoso, porque ele é uma figura incompetente em todas as áreas e não tem capacidade de liderar uma crise dessa magnitude. Bolsonaro não tem capacidade sequer de liderar as milícias que ele é envolvido até o pescoço no Rio de Janeiro, quanto mais uma crise da magnitude dessa num país de 210 milhões de habitantes e complexo, de economia complexa e sociedade complexa, como é o Brasil. É incrível como ele consegue ser uma figura incompetente. É incrível como ele consegue ser ignorante, sádico, preconceituoso, irresponsável, criminoso. As atitudes dele são criminosas. A irresponsabilidade criminosa do presidente se manifesta em várias atitudes. Quando ele cumprimenta manifestantes em plena pandemia, quando ele desacredita as autoridades de saúde, em especial o ministro da Saúde dele, o Luiz Henrique Mandetta, quando o irresponsável minimiza a crise, diz que é exagero, histeria, quer manter igrejas, aeroportos e grandes estradas abertas, enquanto o mundo inteiro paralisa tudo, Bolsonaro quer fazer o oposto. Dá mau exemplo. Ele, como presidente, o chefe da instituição, ele daria o exemplo. Várias pessoas seguem o exemplo dele. Muitas pessoas que votaram nele seguem o péssimo exemplo de vida que ele é. Em virtude disso, quando ele faz essas imbecilidades, ele desacredita os cientistas, ele faz essas barbaridades, ele faz o quê? Ele causa nessa população que acredita nele o empoderamento para fazer o mesmo. Ele ainda tem outra. Ele deixou os governadores trabalhando sozinhos. Os governadores dos estados estão fazendo a união entre eles. Uma federação sem nenhum tipo de centralidade do governo federal. Porque o governo federal não está fazendo nada. A ideia do Pacto Federativo prevê que os estados tenham autonomia sempre em consonância com o governo federal. Dessa vez os estados estão fazendo por si só, porque o governo federal, a figura do Bolsonaro, não tem a menor capacidade de organizar e nem de gerir um gabinete de crise nesse momento. Ele sabe nem o que é um gabinete de crise. Então, dentro dessa lógica, a gente vai ter os impactos dessa crise. A gente já tem um alto índice de trabalho informal, entre 38 milhões e 40 milhões de pessoas no trabalho informal. Esse trabalho informal faz com que as pessoas tenham somente o pão do dia. Para essas pessoas pararem vai ser dificílimo. A medida do Guedes de dar R$200 para essas pessoas não vai resolver. Outra coisa é demissões. Eu sou de Fortaleza, estou na cidade de Fortaleza, moro aqui. E aqui já começou uma onda de demissões em bares e restaurantes. Isso vai acontecer porque essa crise não vai ser resolvida agora. Estima-se que o pico de infecção seja de 6 a 20 de abril e que ele vai se estender por maio e junho. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou a falar que ele pode só se estabilizar em setembro, então a gente vai ter um longo período de estiagem de problema nas questões econômicas. É uma economia parada. Né? Os pequenos comércios, pequenos comerciantes, eles vão ter seríssimas dificuldades de se manter nesse momento. E o que é que o presidente da República faz? Nada. Ele vai na contramão do mundo. Ele quer fazer, sabe o quê? Ele quer estabelecer uma jornada de trabalho de 50%, pagando 50% do trabalho do valor que a pessoa recebia. Sendo que não pode ficar menor que um salário mínimo. Mas, por exemplo, quem ganha R$2.000, por exemplo, 2 salários mínimos, pode ficar ganhando só 1.000. 50%, trabalhando a metade. É uma irresponsabilidade, uma canalice, uma vagabundagem dupla. Primeiro, porque coloca as pessoas para trabalharem quando todo mundo tem que estar em casa, porque
para evitar a aglomeração e a difusão do vírus, e segundo, porque corta o salário da pessoa pela metade. E se a renda no Brasil, com a crise econômica que a gente está, já não dá com a renda que a pessoa recebe completa, imagine a pessoa recebendo 50%, com a tendência aos preços serem inflacionados por conta da dificuldade de achar os produtos no mercado. Agora me digam vocês se não é um canalha, um criminoso, e se uma lástima dessa tem condição de continuar no governo. Ele tem que cair, tem que ter uma saída legal para ele. As instituições, ele já cometeu crime de responsabilidade inúmeras vezes, ele atentou contra as instituições estabelecidas pelo Estado Democrático de Direito, que são instituições basilares, ele convocou manifestações contra o Congresso, contra o STF, ele tem que ser derrubado pelas vias legais, mas ele tem que ser derrubado. Não tem mais condições desse criminoso ficar. Ou ele vai ser derrubado, ou ele vai levar o país ao caos. Ou as instituições afastam ele, ou ele vai destruir o país. E aí a gente tem que falar um pouco também do histórico do desmonte do estado de bem-estar social, que o Brasil nunca teve um estado de bem-estar social atuante. Ele teve uma sombra disso no governo PT, que deveria ter sido, foi melhor do que tudo que já tinha acontecido, porém deveria ter sido feito muito mais do que o que foi. E nos últimos anos, em especial desde o golpe de 2016, que derrubou a Dilma Rousseff, houve uma retirada de investimentos do SUS. Houve, ano passado, por parte desse canalha do Abraham Weintraub, incapacitado para estar no cargo, um corte de pesquisas, um corte no setor de pesquisa de todas as universidades federais, o que gerou um desgosto, um descontentamento profundo, uma queda de parte da produtividade científica por conta desses cortes que inviabilizam a pesquisa no Brasil. E aí o sistema de saúde, por conta desses cortes de pesquisa, entra em colapso por falta de investimento. E olha o que os cientistas brasileiros fazem, eu não sei nem como é que eu dou um nome a isso. Eles fazem uma espécie de coisa assim, quase que sobrenatural, com os recursos que eles têm, para pesquisar o que eles pesquisam, porque mesmo com todo o sucateamento da universidade pública, no segundo dia que o coronavírus tinha sido diagnosticado no Brasil, mulheres cientistas de uma universidade, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, já tinham descoberto, já tinham feito sequenciamento do genoma. Então, as universidades públicas precisam de muito mais investimento do que o que na realidade eles têm. E aí fica uma pergunta. O que é que a sociedade vai aprender com o coronavírus? O que é que a sociedade deve aprender com o coronavírus? Né? A importância da ciência é fundamental. A importância do sistema único de saúde e da universidade pública, porque não tem nem hospital privado, nem universidade privada preocupada em achar vacina e nem preocupado com a saúde pública, estão preocupados em ganhar dinheiro. Quem está aí na ativa cuidando da população é o SUS, e quem está desenvolvendo pesquisa é a universidade pública. E outra é a participação ativa do Estado na vida social. Cadê a iniciativa privada? Eles vão criar um startup para resolver o problema? Não, eles não vão criar nada para resolver o problema. Eles estão aí para especular, para ganhar dinheiro, para fazer demissão em massa, caso não interesse mais a eles o trabalhador lá enquanto passa o tempo de quarentena. É isso. Se você gostar do nosso canal, se inscreva, dê like no vídeo, olhe as outras coisas que a gente já produziu e esperem que terá sempre mais material.